Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam bem. A partir de hoje, daqui para frente, por um tempo indeterminado, nós vamos fazer essas aulas à distância, certo? Então é o seguinte, eu montei as aulas em PowerPoint, eu vou apresentá-las para vocês, tanto em vídeo, e vou disponibilizar o arquivo para quem quiser, tá? Quem quiser me adicionar no Facebook, quiser tirar alguma dúvida sobre a matéria ou sobre alguma coisa de fora que envolva a minha matéria, pode ficar à vontade para acessar, tá? Meu Facebook é Ariel Maraston, ele é livre e eu aceito todos vocês. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Eu vou utilizar meu celular aqui, ele tem o mesmo slide que vocês vão ver, tá? Eu vou usar ele só para me guiar. Então tá, o que são os estados físicos da matéria? A gente pode começar falando sobre a diferença básica entre a química e a física, certo? Então, o princípio simples é que a química é uma ciência que estuda as transformações da matéria. Ela estuda tudo que envolve as alterações físicas da matéria. Ela estuda os átomos, estuda as reações entre os átomos e os átomos com as moléculas, a formação delas, ou seja, a interação, tudo que a matéria interage. Já a física, ela estuda o comportamento da matéria e as grandezas relacionadas com a matéria. Então ela estuda pontos específicos da matéria. Ela estuda a temperatura, velocidade, massa. Ela estuda especificamente isso de uma substância isolada. Ela não estuda as substâncias em conjuntos, tá? Na aula de hoje, como são os estados físicos da matéria, é quase como se fosse uma aula de física. Então a gente vai entender a física por trás da química, tá? Então tá, vamos lá. O que é uma reação química? Uma reação química, como vocês podem ver aqui nesse slide que está embaixo à direita, ela tem que ter uma reação. Vocês vão ver símbolos químicos, elementos químicos da tabela periódica interagindo e reagindo, tá? Mas, de maneira geral, para entender mais fácil o que é uma reação química é tudo aquilo que a gente não consegue retornar com facilidade para o seu estado inicial. Imagina a seguinte situação: a gente pega uma madeira, um pedaço de papel e taca fogo. Vai virar carvão, vai virar gás carbônico, vai virar água em forma de vapor. E a gente não vai conseguir separar essas moléculas no ar, na atmosfera e no chão, juntar tudo e fazer virar madeira de novo. A gente não consegue. Então, essa é uma reação química. Já na reação física, seria uma reação como se eu pegasse um pedaço de papel e cortasse no meio. Eu cortei o pedaço de papel no meio, eu estou causando uma reação física nele. Eu estou alterando pedaços da matéria, mas eu consigo juntar depois. E se eu usar uma outra substância, uma cola, um durex, eu consigo deixar muito próximo do estado original, tá? Agora, reação física, tá? Reação física, para nós, na aula de hoje, eu vou deixar de uma maneira um pouco mais simples. No lado esquerdo, na parte superior do slide, a gente pode observar o derretimento de algumas geleiras, tá? As geleiras, elas são feitas basicamente de água, então elas são água, tá? E elas estão no seu estado sólido. Esse é o foco da aula de hoje. Após derreter, depois que a geleira derreter, ela vai continuar sendo água, só que ela vai ser água no estado líquido. Para a gente fazer com que ela se torne uma geleira novamente, ou um pedaço de uma geleira, a gente precisa fazer o quê? Diminuir a temperatura. Quando a gente joga a temperatura lá embaixo, a gente consegue fazer com que essa geleira, que é basicamente a água derretida, a gente vai conseguir fazer com que ela retorne para o seu estado de água sólida, tá? Que é o formato inicial da geleira. Já no canto esquerdo, na parte inferior, a gente tem um ferro derretido, tá? O ferro, ele é um metal, certo? Ele está lá na tabela periódica, ele faz parte da tabela periódica, ele é um elemento. Ele, na natureza, ele é encontrado na forma sólida, tá? Muitas vezes é encontrado em sais de ferro, mas isso a gente vai ver numa outra aula, tá? Então ele é um ferro, ele é encontrado em estado sólido, ele é duro, ele é rígido. Como as empresas e as indústrias trabalham com esse ferro? Elas pegam o ferro no estado sólido, levam para um alto forno com uma temperatura extremamente alta, acima de 1000 graus Celsius, e derretem esse ferro. E aí vira um ferro líquido, tá? Que é mais parecido com essa imagem que vocês estão vendo aqui. É o ferro utilizado para fazer facas, é o ferro utilizado para fazer ferramentas, o ferro utilizado para fazer carros.
eles só pegam o ferro, que tem um molde específico da natureza, de formato férrico, sólido, rígido, derretem ele para fazer um ferro líquido e jogam esse ferro líquido dentro de um molde de ferro que eles querem. Então, era ferro antes, continua sendo ferro depois. A única diferença é que ele estava no estado sólido e vai para o estado líquido. Então, isso é uma reação física, e é o foco da aula de hoje. Bom, quais são os estados físicos da matéria, para nós entendermos? Basicamente, nós temos 3 estados físicos da matéria, tá? Esses estados físicos vão servir aqui para a gente no ensino fundamental, médio e ensino universitário. Depois do ensino universitário entram alguns outros estados físicos da matéria, mas não cabe a nós agora entendermos esses estados. Então, basicamente, na natureza, no planeta Terra, nós encontramos 3 estados físicos da matéria. São os estados sólido, líquido e gasoso. Aqui nos slides a gente consegue observar bem os 3 exemplos, tá? A gente tem água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso, tá? Os 3 produtos são água. A única diferença é que uma está água líquida, a outra sólida e a outra gasosa. Para eu transformar essa água de um estado para o outro, basta que eu mexa na temperatura dela. Era água, vai continuar sendo água. Se eu quiser fazer ser água de novo, eu consigo. Se eu quiser transformar a água num outro estado, eu também consigo. Então, quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido, gasoso. Tá. Como as partículas, os átomos e as moléculas se movem dentro desses estados físicos da matéria? Então, nós temos basicamente o estado sólido, que é um estado onde as moléculas e os átomos da substância, por exemplo, vamos imaginar o gelo. O gelo é feito de água, então ele é feito de moléculas de H2O, HOH. Essas moléculas, para ficar no estado sólido, elas vão estar bem juntinhas, bem apertadinhas, elas quase não vão se mexer. Elas vão se mexer bem pouquinho. Vamos supor que esse aqui é o oxigênio e aqui a gente tem 2 hidrogênios, tá? Então, o que vai acontecer? Essa é a molécula da água, eles são bem juntinhos. No estado sólido, essas moléculas, esses átomos vão estar bem juntinhos. Eles vão andar bem devagarzinho de um canto para o outro com diversas outras moléculas. Estão vendo? Tá? Esse aqui é o estado sólido. Já no estado líquido, as moléculas elas ficam um pouco mais separadas, tá? As moléculas ficam separadas uma das outras e elas andam com uma velocidade relativamente mais rápida. Elas andam fluidas, elas andam com uma velocidade boa. Elas se movimentam bem. Esse é o estado líquido. As partículas, os átomos e as moléculas se movimentam numa velocidade considerável. Já no estado gasoso, as moléculas elas correm, elas voam, elas flutuam, elas estão super aceleradas, tá? E elas se batem o tempo inteiro, elas colidem umas com as outras, elas caem, tá? É basicamente essa definição e é assim que as moléculas se comportam em cada estado físico da matéria. Por isso que vocês aprendem isso em química, porque a gente está falando de átomos e moléculas e vocês precisam entender a interação delas no ambiente, tá? Então, como foi dito, no estado sólido, as moléculas ficam bem apertadinhas, bem juntinhas e se movem bem devagar. No estado líquido, as moléculas se movem com uma certa velocidade, não muito rápida, e estão um pouco mais afastadas umas das outras. Tá? No estado gasoso, as moléculas estão super rápidas, super dispersas, elas batem o tempo inteiro, elas colidem o tempo inteiro, tá? E elas aceleram muito. Agora entra um ponto importante para vocês, tá? É uma questão que cai muito no vestibular, cai muito em outras provas, que é a nomenclatura, ou seja, como a gente chama o nome da transformação dos estados físicos. Ou seja, eu tenho gelo e o gelo vai virar água, ele tem um nome. E o nome que eu vou falar vocês vão achar engraçado, estranho, porque vocês estão acostumados a ouvir esse nome de outra maneira, tá? Então, quando a gente tem uma substância no estado sólido, a água, que é o gelo, ou o ferro no estado sólido, e a gente vai passar essa substância para o estado líquido, ela se chama fusão, tá? Então, a fusão é quando a gente pega um produto do estado sólido e passa para o estado líquido. Esse é o significado da palavra fusão. Esse é o real significado da palavra fusão. Quando eu tenho alguma substância no estado líquido e ela vai para o estado gasoso, ou seja, eu tenho a água
e eu estou aquecendo ela até ela virar vapor de água, o nome desse estado é vaporização. Então, do líquido para o gasoso, vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, eu tenho vapor de água e ele vai se transformar em água líquida, ou seja, eu tenho uma nuvem e essa nuvem vai virar uma chuva. O nome desse estado, dessa mudança de estado do gasoso para o líquido é condensação ou liquefação, tá? Mas é mais comum vocês ouvirem condensação, é água condensada, tá? É quando a água estava no gasoso e vai para o estado líquido, tá? Leite condensado, entenderam? Beleza. Quando a gente tem uma substância no estado líquido e ela vai para o estado sólido, do líquido para o sólido é a solidificação, tá? Sem dúvidas até aí? Tranquilo? Beleza. Agora, se ela for do estado sólido pro gasoso, ou do gasoso pro sólido, direto, sem passar pelo estado líquido intermediário, o nome deste processo é sublimação, tá? São poucas substâncias químicas que passam por um processo de sublimação, mas nós temos algumas. Então aqui a gente tem um desenho para vocês olharem, entenderem, voltado para a água, tá? E aqui nesse outro gráfico deixei um pouco mais simples. Aconselho vocês colocarem isso no caderno desse jeito assim, tá? Essa dica ela ajuda muito vocês a entenderem. Então, entenderam? Estados físicos da matéria, nome das transformações dos estados físicos da matéria. Estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Transformações dos estados da matéria: sólido para o líquido, fusão. Sólido para o gasoso, sublimação. Líquido para o gasoso, vaporização. Líquido para o sólido, solidificação. Gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Gasoso para o sólido também é sublimação. Fechou, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode me adicionar no Facebook, pode me adicionar no WhatsApp, se tiver um número e quiser tirar alguma dúvida, tá? Eu vou estar aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. Fiquem bem, espero que vocês estejam bem e sempre que quiserem falar comigo, sintam-se à vontade. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, a gente se vê na próxima.